Oi pessoal, agora o Sloterdijk vai entrar no mito da criação do homem que está na Bíblia. Então nós vamos ler o capítulo 1 do Gênesis e os primeiros versículos do capítulo 2. Antes de prosseguirmos na leitura do Sloterdijk, tá? A minha Bíblia é a edição pastoral, tá? Da editora Paulus. Tem aqui, capítulo 1, né? Origem do mundo e da humanidade. A criação. A humanidade, ponto alto da criação. No princípio, Deus criou o céu e a terra. A terra estava sem forma e vazia. As trevas cobriam o abismo e um vento impetuoso soprava sobre as águas. Deus disse: que exista a luz, e a luz começou a existir. Deus viu que a luz era boa, e Deus separou a luz das trevas. A luz Deus chamou dia, e as trevas chamou noite. Houve uma tarde e uma manhã, foi o primeiro dia. Deus disse: que exista um firmamento no meio das águas, para separar águas de águas. Porque o mundo tem as águas de baixo, o firmamento, que é a abóbada celeste, em cima dele, águas. Deus fez o firmamento para separar as águas que estão acima do firmamento das águas que estão abaixo do firmamento. E assim se fez. E Deus chamou ao firmamento céu. Houve uma tarde e uma manhã. Foi o segundo dia. Deus disse: que as águas que estão debaixo do céu se ajuntem num só lugar e apareça o chão seco. E assim se fez. E Deus chamou ao chão seco terra, e ao conjunto das águas mar. E Deus viu que era bom. Deus disse: que a terra produza relva, ervas que produzam sementes, e árvores que deem frutos sobre a terra, frutos que contenham semente, cada uma segundo a sua espécie. E assim se fez. E a terra produziu relva, ervas que produzem semente, cada uma segundo a sua espécie, e árvores que dão fruto com a semente, cada uma segundo a sua espécie. E Deus viu que era bom. Houve uma tarde e uma manhã. Foi o terceiro dia. Deus disse: que existam luzeiros no firmamento do céu, para separar o dia da noite, e para marcar festas, dias e anos. E sirvam de luzeiros no firmamento do céu para iluminar a terra. E assim se fez. E Deus fez os dois grandes luzeiros, o luzeiro maior para regular o dia, e o luzeiro menor para regular a noite e as estrelas. Deus os colocou no firmamento do céu para iluminar a terra, para regular o dia e a noite, e para separar a luz das trevas. E Deus viu que era bom. Houve uma tarde e uma manhã. Foi o quarto dia. Deus disse: que as águas fiquem cheias de seres vivos, e os pássaros voem sobre a terra,
sob o firmamento do céu. E Deus criou as baleias e os seres vivos que deslizam e vivem na água, conforme a espécie de cada um, e as aves de asas conforme a espécie de cada uma. E Deus viu que era bom. E Deus os abençoou e disse: sejam fecundos, multipliquem-se e encham as águas do mar, e que as aves se multipliquem sobre a terra. Houve uma tarde e uma manhã, foi o 5º dia. Deus disse que a terra produza seres vivos conforme a espécie de cada um, animais domésticos, répteis e feras, cada um conforme a sua espécie. E assim se fez. E Deus fez as feras da terra, cada uma conforme a sua espécie, os animais domésticos, cada um conforme a sua espécie, e os répteis do solo, cada um conforme a sua espécie. E Deus viu que era bom. Então Deus disse: façamos um homem, a nossa imagem e semelhança, que ele domine os peixes do mar, as aves do céu, os animais domésticos, todas as feras e todos os répteis que rastejam sobre a terra. E Deus criou o homem à sua imagem e semelhança de Deus. A sua imagem. Deus criou o homem à sua imagem. A imagem de Deus, ele o criou. E os criou homem e mulher. E Deus os abençoou. Ele disse: sejam fecundos, multipliquem-se, encham e submetam a terra. Dominem os peixes do mar, as aves do céu e todos os seres vivos que rastejam sobre a terra. E Deus disse: vejam, eu entrego a vocês todas as ervas que produzem semente e estão sobre toda a terra, e todas as árvores em que há frutos que dão semente. Tudo isso será alimento para vocês. E para todas as feras, para todas as aves do céu, e para todos os seres que rastejam sobre a terra e nos quais há respiração de vida. Eu dou a relva como alimento. E assim se fez. E Deus viu tudo o que havia feito, e tudo era muito bom. Havia uma tarde e uma manhã, 6º dia. Aí o capítulo 2. Assim foram concluídos o céu e a terra com todo o seu exército. No 7º dia, Deus terminou todo o seu trabalho. E no 7º dia ele descansou de todo o seu trabalho. Deus então abençoou e santificou o 7º dia, porque foi nesse dia que Deus descansou de todo o seu trabalho como Criador. Essa é a história da criação do céu e da terra. Agora um pedaço que é o particularmente usado pelo Sloterdijk. A humanidade é o centro da criação. Quando Javé, Deus, fez a terra e o céu, ainda não havia na terra nenhuma planta do campo, pois no campo ainda não havia brotado nenhuma erva. Javé, Deus, não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem que cultivasse o solo e fizesse subir da terra a água para regar a superfície do solo. Então Javé, Deus, modelou o homem com a argila do solo, soprou-lhe nas narinas um sopro de vida, e o homem tornou-se um ser vivente. Então é até aí que a gente vai ler aqui o Gênesis. Agora vamos pegar o Sloterdijk.
A cena primitiva daquilo que, na tradição judaico-cristã, merece ser chamada inspiração é a criação do homem. Um acontecimento que no relato do Gênesis aparece em duas versões. Ele vai contar a inspiração na tradição judaico-cristã. Esse acontecimento tem duas versões. Uma vez como ato final do trabalho dos 6 dias, que não menciona, entretanto, a cena da insuflação. Vocês viram que o relato fala da criação do mundo, contando pelos dias, e no 6º dia o homem é criado, mas não se fala da inspiração, da insuflação. E tem um outro relato mais curto da criação do mundo, falando de como que falta alguém para cultivar o solo. Aí ele fala da criação do homem, com detalhes. Uma vez como ato final do trabalho dos 6 dias, que não menciona, entretanto, a cena da insuflação, e outra vez como o primeiro ato de toda a criação posterior. Só que agora com o expresso destaque para a criação através do sopro e com a característica distinção entre a modelagem da argila, numa primeira etapa, e o sopro na segunda. A vida não está desenvolvida na Terra, então o homem é criado para desenvolvê-la, né? Para trabalhar a Terra para que a vida, para que as plantas cresçam e daí os animais cresçam, né? E na criação do homem, primeiro o homem cria, o Deus cria o homem da argila, e depois tem o sopro. Aqui o inspirador, o Senhor da criação, apresenta-se ao leitor do Gênesis como uma figura muito bem demarcada no plano ontológico. Ele é o primeiro artesão em plena posse de seus poderes. O inspirado, por sua vez, adentra a cena da existência como o primeiro homem, protótipo de um gênero a quem ideias podem ocorrer. Então, o inspirador, ele é o artesão pleno em seus poderes, o melhor artesão, e o inspirado, ele é aquele que passa a existir enquanto homem. E ele, enquanto inspirado, é aquele a quem as ideias ocorrem. O relato bíblico da primeira inspiração reproduz a visita original do Espírito a um meio material receptivo. Aqui tem uma outra tradução da Bíblia, que ele vai usar a Bíblia de Jerusalém, também da editora Paulus. No tempo em que Yahvé, Deus, fez a terra e o céu, não havia ainda nenhum arbusto dos campos sobre a terra, e nenhuma erva dos campos tinha ainda crescido, porque Yahvé, Deus, não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para cultivar o solo. O trabalho para fazer as plantas surgirem era feito por dois: a chuva enviada por Deus e o cultivo feito pelo homem. Entretanto, um manancial, então, é um trabalho duplo para fazer a vida brotar na terra. Deus e o homem. Tudo que a gente vai ler trata de dupla, né? Entretanto, um manancial subia da terra e regava toda a superfície do solo. Então Yahvé, Deus, modelou o homem com a argila do solo.
insuflou em suas narinas um hálito de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Seria possível falar desse alento em uma linguagem ainda não deformada pela rotina teológica e a crédula submissão a seu sentido suposto e prescrito? Se essas linhas 10.000 vezes repetidas, interpretadas, acho que até mais do que 10.000, traduzidas e usurpadas, forem seriamente tomadas como enunciando um processo de produção, elas mostram em sua explícita concatenação, acima de tudo, uma percepção da ordem dos procedimentos. O homem é um artefato que só poderia ser criado em 2 etapas. A gente está falando da produção. De uma produção, de um procedimento. E esse produto, que é o homem, ele é criado e produzido em 2 etapas, né? Na primeira parte do trabalho, como lemos, o Criador fez Adão, isto é, o ser de argila retirada do Adamá, o solo, e o moldou como uma obra de arte específica, que deve sua existência, como todos os entes artificiais, à combinação de arte e matéria-prima. O melhor artesão fez do solo, fez da argila, uma obra de arte específica. Não uma obra de arte... uma obra de arte específica, né? Então, e isso que foi produzido inicialmente, a obra de arte, a escultura, é uma combinação de arte e matéria-prima. A arte, aquilo que foi o fazer, né? E a argila. O fazer feito pelo melhor escultor e a argila. Trabalho manual e terra são igualmente necessários para produzir a figura humana na forma da primeira estátua. Então, em iguais proporções, trabalho manual e terra. Assim como também são iguais proporções a chuva e o cultivo do solo para as plantas brotarem. A figura humana surge como uma estátua. Em sua intervenção inicial, o Criador não é, portanto, mais que um ceramista, a quem apraz moldar de um material apropriado uma figura que se assemelha a ele, o mestre produtor. Nessa primeira etapa da produção, Deus é um ceramista. O melhor ceramista, sim, mas é um ceramista. E o homem não é mais do que uma estátua. Uma bela estátua, sim, mas é uma estátua. É argila com o trabalho nela. Uma argila trabalhada. E essa argila é feita, é trabalhada de forma a ficar semelhante ao mestre produtor, ao artesão. Quem quiser imaginar os seres humanos como máquinas primitivas, encontra aqui prefigurada a maneira pela qual se produzem estátuas, marionetes, golems, robôs, engenhos humanoides e coisas semelhantes segundo as regras da arte. O Deus da primeira fase da criação personifica um representante da mais antiga cultura técnica, cujo centro de gravidade é a habilidade do ceramista. É um domínio técnico muito antigo, o do ceramista. Por isso que Deus, ele começa assim, como ceramista. Os oleiros, que são aqueles que fazem os vasos, foram os primeiros a descobrir que a terra é mais do que apenas solo para cultivo. Enquanto o primeiro artesão
ou demiurgo, o ceramista depara-se com a experiência de que o solo provedor de frutos também pode ser matéria-prima de novas produções, em particular, a produção de vasilhas de barro, às quais, nos fornos e nas oficinas, se confere forma ou precisão somadas à estabilidade. Então ele está aproximando o primeiro artesão do demiurgo, a divindade. Que descobre, assim como o homem descobriu, que a terra não só serve para produzir frutos, como para produzir a vasilha, que vai guardar os frutos produzidos. O trabalho do homem maneja a terra com a ajuda exterior, e o trabalho do homem maneja a terra para fazer um vaso com a ajuda exterior daquele que lhe deu a arte. E essa criação interessante aparecer nesse segundo relato da criação do homem no Gênesis, que antes de haver sementes e frutos na terra, é criado um vaso, um certo vaso, uma certa escultura, que é o homem. Por que ele é criado antes de haver sementes e frutos? Por que se cria um vaso antes que existam sementes e frutos? Porque esse é um vaso, não um vaso qualquer. A gente vai ver mais pra frente. A gente já viu que é um vaso, já não é um vaso qualquer porque é feito à imagem de Deus. Diferente de um vaso. Ele não é um vaso então, ele é uma escultura. Essa escultura é criada porque adiante ela vai trabalhar a terra, que vai produzir, e ela vai criar os vasos, ela mesma. O homem é criado como uma escultura, e essa escultura adiante vai produzir esculturas. Espaços, coisas com interior. A gente vai chegar lá. Se o Senhor do Gênesis, ao criar o homem, atua primeiro como oleiro, é porque é mais plausível que esta criação tenha sucesso, se começar como fabricação de uma vasilha. Saber fazer formas humanoides, segundo as técnicas cerâmicas, marca na época do Gênesis bíblico o estado presente da arte. Não há nada de extraordinário, portanto, no fato de que o corpo de Adão tenha sido feito de barro. Ele constitui, de início, apenas uma escultura oca, que aguarda uma importante pós-utilização. É só com a forma como vai ser usada a escultura, que o extraordinário entra em cena. Pois, se o homem de barro em seu modelo original está dotado de uma cavidade, é apenas porque esta deverá servir mais à frente como cântaro da vida. O homem é uma escultura, mas uma escultura oca, com uma cavidade que dá para o seu interior, é como um vaso, como um cântaro, que vai ser um cântaro não de sementes, mas da vida. Desde o início ele foi moldado como uma figura semi-maciça, já que ele está destinado a um recheio de tipo particular. A metafísica principia como metacerâmica,
aquilo que está além da física, o início disso é aquilo que está além da cerâmica. Porque o físico é a cerâmica, é o barro, é a terra, é o chão sobre o qual nós vivemos e no qual nós trabalhamos. Mas o que está além desse chão? Né? De onde vem a nossa arte? Por que a gente sabe que tem que plantar, trabalhar o solo em tais épocas do ano? De onde vem isso? De onde vem a arte da agricultura? A arte do oleiro? De onde vem? Então tem algo além da argila. Pois o que deve ser introduzido nesse vaso peculiar não é um mero conteúdo físico. Embora líquidos em quantidades limitadas possam ser recolhidos nesse vaso humanoide, sua cavidade é de uma natureza mais sublime. E não é apropriado revesti-la de fluidos sensíveis. O interior desse vaso especial pode ser ocupado por líquidos, mas ele é destinado a ser ocupado por um líquido sublime, um líquido que não ocupa lugar no espaço. O vaso adâmico foi criado com espaços ocos que só despertam para sua destinação em uma segunda fase completamente misteriosa da criação. Insuflou em suas narinas um hálito de vida e o homem se tornou um ser vivente. Isso nenhum ceramista faz. Aí já entrou o extraordinário. Aí surge o insuflador, que é aquele que insufla nas narinas, no interior na entrada da cavidade dessa estátua, insuflou hálito, né? Sopro de vida. E fez com que aquela estátua, que é o homem, né, ganhasse a vida, fosse um ser vivente. Com esse ato de inspiração, a segunda fase da feitura do homem reclama seus direitos. Sem o complemento do corpo de barro pelo sopro, Adão permaneceria para sempre um curioso artefato de argila. Não passaria de uma instalação arbitrária sobre a terra desguarnecida. Uma estátua como essa poderia talvez servir de acompanhamento funerário para seu fabricante, comparável às figuras de barro nas tumbas dinásticas chinesas. Vocês vão ver na próxima página que as figuras de argila em tamanho natural no jazigo funerário do primeiro imperador da China. O jazigo funerário desse primeiro imperador cheio de estátuas de figuras humanas feitas em argila, né? Tamanho natural. Se não tivesse a segunda etapa da criação do homem, o homem seria essas estátuas. Do ponto de vista artesanal, esse Adão, ao menos em suas partes superiores, poderia ser comparado a seus presumíveis modelos técnicos, as cabeças moldadas da Palestina antiga, produzidas pela aplicação de um revestimento realista de argila ou gesso aos crânios dos mortos. O relato do Gênesis, lido para além dos lugares comuns teológicos, permite refletir que a obra adâmica semi-acabada junta-se em uma segunda etapa do trabalho a decisiva mais-valia pneumática. O que aqui se ensina implicitamente é que o homem tem a natureza de um vasilhame, que só por meio de um acréscimo específico desperta para sua vocação de ser, imagem e semelhança. O homem seria uma estátua.
mas ele é a imagem e semelhança de Deus por causa desse acréscimo específico que só ele tem e a estátua não tem. Para a expressão ser vivente, o texto hebraico traz a palavra nefesh, que significa igualmente o que foi animado por um alento vivificante. E este alento, segundo explicam os hebraístas, é em boa medida sinônimo de ruach, ar e movimento, sopro, hálito vital, espírito, sentimento e paixão, pensamento. O ar que adentra a estátua, fazendo dela um ser vivo, um ser vivente, esse ar é espírito, é sentimento, paixão, é pensamento. Do ponto de vista da ordenação dos procedimentos, enquanto o processo realizado em duas fases, a antropoiese se eleva, portanto, da criação da vasilha para a criação de um ser espiritual, com o que esse clímax estava de antemão tensionado. A insuflação não se junta apenas como acréscimo ornamental a um corpo massivo autônomo. Assim, ambas as fases do processo de criação têm, cada uma à sua maneira, um decidido caráter técnico. Pois se Adão deve ser entendido em qualquer uma das perspectivas, conforme pretende o relato do Gênesis, como criatura ou obra de um autor, os padres latinos dirão como factum ou ens creatum. Então a faculdade criadora divina deve abranger expressamente também a competência de produzir seres plenamente animados, ontologicamente completos, dotados de subjetividade, capazes de ação inteligente, e em razão disso, tudo semelhantes a Deus. Esse sopro divino não é só um ornamento, não um simples ornamento, um detalhe para embelezar o vaso, a escultura. Ele é aquilo que vai fazer o homem ser mais semelhante de Deus, porque é aquilo que vai fazer o homem ser capaz de pensar, de ter emoções, mexer-se, né? Isso que é o que faz o homem ser semelhante a Deus, melhor, a um inspirador, né? A capacidade de, como ele está falando de inspirador e inspirado, né? O homem vai ser feito a semelhança do inspirador. Por quê? Porque ele vai ter a capacidade de pensar, de mover-se, tal como o inspirador. Inclusive, ele também vai poder ser inspirador, vai poder fazer bolhas de sabão, ter pensamentos e falar. Falar é emitir inspiração para ouvidos alheios, cavidades alheias, né? Com isso, o relato do Gênesis escancara com a máxima radicalidade o horizonte da questão técnica. Doravante, só se pode compreender o que é técnica medindo-se a distância entre o que Deus pôde in illo tempore, naquela hora, naquele tempo. O relato do Gênesis escancara com a máxima radicalidade o horizonte da questão técnica. Doravante, só se pode compreender o que é técnica medindo-se a distância entre o que Deus pôde naquela hora e aquilo que o homem vai poder em sua época. Como se viu,
a primeira parte da produção da figura humana, então tem uma... O homem não é igual a Deus, ele é semelhante a Deus. Semelhante a Deus porque o homem se move e pensa a semelhança de Deus. E também ele faz, insufla, né? Mas de homem a Deus tem uma distância muito grande. Como se viu, a primeira parte da produção da figura humana não apresenta mistérios operacionais à vista da produção divina do homem. E em condições adequadas, as pessoas têm tido sucesso em reproduzi-la. Que a produção da figura humana é algo que se pode dominar até a maestria é uma crença a que se prendem até hoje todas as oficinas de estudo da natureza nas academias tradicionais de belas artes. O mestre artesão da primeira fase da criação ainda não passaria de um estudante de arte que se destacou por seus dotes em uma aula de desenho de nus. Seria apenas um usuário de uma arte que pode ser aprendida. Ao contrário, a segunda fase envolve um truque de pós-graduado, no qual até agora só o Deus do Gênesis teve sucesso. Muitos tentam produzir o homem, mas eles só vão até a primeira fase da etapa, que é que é aquela que feita a primeira fase da produção, que é aquela feita por um escultor habilidoso, mas ele não consegue a segunda parte da criação. Essa segunda parte é um truque de pós-graduado, no qual só o Deus do Gênesis teve sucesso. Com esse adendo, escancarou-se o fosso entre a técnica humana e a técnica divina. O homem, por melhor que ele seja, ele não faz com o outro que foi feito com ele. Ele não produz a vida. Ele não produz a vida, não. Ele não insufla o sopro vital. Isso vem de outro lugar. Pois, na perspectiva demiúrgica, e o conto de Adão é, acima de tudo, um mito régio do artesanato, é o próprio espírito interior do ser humano que deve ser considerado agora como obra de um produtor. E do mesmo modo, despertar estátuas para a vida animada é algo sobre o qual até há pouco tempo a mera capacidade produtiva humana não sabia simplesmente nada. A vida do homem não foi produzida por ele, veio de algum lugar. A origem dela é misteriosa. E está falando que até pouco tempo o homem não sabia transformar estátuas, fazer das estátuas serem animados, não vivos. Os robôs são estátuas animadas, não vivos. O sopro era a quinta essência de uma técnica divina que sabia como fechar com uma manipulação pneumática o abismo ontológico entre o ídolo de barro e o homem animado. Só Deus sabe fazer do ídolo de barro um homem animado. O homem não consegue fazer o ser vivo. Consequentemente, Deus é o título de um poder cuja arte chega até a criação de um vivente a ele semelhante. Aí ele chega na palavra Deus não como um ser absoluto. Nada disso. Ele é um título. Ele é um nome. Nome do quê? De um poder. Poder de criar, poder de insuflar. Poder de fazer o ser vivo, ser vivente. E semelhante a ele. Enquanto Criador de todas as coisas,
o Deus do Gênesis é o Senhor tanto do dessemelhante como do semelhante. É fácil se convencer do alcance dessa tese observando as criaturas mais simples, bem como as mais elevadas. E, diante do fato de sua existência, considerar que todas, sem exceção, devem ser concebidas como produtos de uma potência criadora, continuamente atuante e única. O homem é criador, Deus é criador de tudo, de todos os seres vivos, dos semelhantes e dos dessemelhantes a ele. Portanto, dos semelhantes e dos dessemelhantes ao homem. Mas, se os cristais, as amebas, as árvores e as libélulas são semelhantes a Deus, essa é uma questão a que os teólogos, em sua maioria, respondem negativamente. A natureza concebida teologicamente é o nome da autorrealização de Deus no dessemelhante. Está falando o quê? Cristais, amebas, árvores e libélulas são criações de Deus, dessemelhantes a Ele, mas nelas Deus se autorrealiza. Quanto à realização no semelhante, porém, afirma-se com autoridade no texto mais eminente que Adão assemelha-se a seu Criador. É a única criação semelhante ao Criador. Consequentemente, basta observar com a devida atenção a existência factual dessa figura de barro animada para chegar por si só à pergunta: quem foi capaz disso? Quem pôde fazer o homem? Segundo qual processo esse ser semelhante, subjetivo, espiritual, que olha e elabora o mundo como um mundo, foi posto em funcionamento? Enquanto se trata do Adão cerâmico, sabemos o bastante, como vimos, para desvendar o mistério de sua existência, exatamente porque se conhecem práticas de trabalho em argila, mediante as quais se pode chegar confiavelmente a produzir figuras humanoides. Mas, para a conversão posterior da estátua em ser humano vivente, é preciso pôr em jogo um extra pneumático ou noogênico, para cuja imitação, ao que parece, faltam até agora todas as regras de procedimento. Os cachorros também têm o sopro divino, né? Eles também são seres vivos. Mas o que faz o homem ser semelhante, ser um ser vivo semelhante a Deus, é um extra. Eu já tinha falado de mais-valia pneumática, agora ele está falando de extra. A mais-valia, em Marx, né, que foi o que teorizou isso, conceituou isso, é o valor que se produz a mais do que é necessário para poder pagar aquele que o produziu. E essa mais-valia fica retida pelo dono dos meios de produção. Mais-valia pneumática, um extra no sopro. Mais-valia é uma quantidade de valor a mais daquele valor que foi produzido para pagar o trabalhador. O sopro de vida foi um processo técnico e supratécnico, que durante todo o período do pensamento religioso e metafísico foi preciso venerar como uma patente exclusiva de Deus. Não obstante, os narradores do Gênesis buscam apropriar-se em certa medida desse extra, remetendo o espírito de Adão à ação hábil de um artífice manual ou de um trabalhador por inspiração. Está falando que a criação desse extra pneumático é exclusivo de Deus, mas aqueles que
buscaram Gênesis tentaram apropriar-se desse extra. Atribuindo o espírito de Adão, isso que é exclusivo, ação, obra exclusiva de Deus, né? Uma possibilidade, como sendo possível de ser feito por um artífice manual. Enfim. Desde então, a teologia das culturas avançadas sempre coincide com a teoria da capacidade suprema e com a explicação do mundo em seu todo à luz de um princípio de fabricação. Deus é um êxtase do pensamento da competência, que abrange a produção do mundo e das subjetividades nele formadas. Subjetividade é espírito, é esse sopro que habita o interior, né? Subjetivo é aquilo que habita o interior. Com o pensamento teotécnico, introduz-se a obsessão europeia pela capacidade de realizar. Poderíamos ceder a uma suspeita. A própria história, enquanto processo da técnica, obedece à regra de que aquilo que em Deus era uma técnica secreta deve tornar-se procedimento humano público. Está falando de toda a tentativa do homem de também ser um criador. Ele comenta a partir da Europa do esforço humano de criar. Como se o homem pudesse aprender a ser criador, né? O que chamamos historicidade não seria, talvez, a necessidade dos tempos de replicar o truque de Deus no âmbito do poder humano? Dentro da capacidade humana, o que o homem pode criar para si mesmo? Que modelo político? Que modo de produção? Que tecnologias? Isso é o homem imitando Deus, né? Mas você viu o que ele falou? O homem cria androides, ele cria estátuas que não são seres vivos, elas são automoventes, são autômatos. Tem uma diferença entre o Pinóquio e um robô, né? O Pinóquio é um ser vivo, ele não é autômato. Ele é autônomo. O robô é autômato. Ele é automovente. O homem está no ponto de criar autômatos. Isso conduziria à conclusão de que mesmo a insuflação do alento vital deve tornar-se, em algum momento, um poder explicitado, que se deixa conduzir do céu para a terra. Deveríamos, porém, nos arriscar a imaginar uma tecnologia que pusesse o ato pneumático da criação a seu próprio serviço? Será que a assim chamada animação deveria se tornar algo feito em série, com base em regras da arte e de procedimentos técnicos formuláveis em termos suficientemente precisos? Dever-se-ia revelar que uma ciência do sopro já está no horizonte das possibilidades
e que as ciências humanas já se puseram a caminho da repetição do alento divino por meio do mecanismo mais elevado? Ele está perguntando: será que o homem pode um dia ser capaz disso? De criar o ser vivo? Produzir artificialmente o ser vivo? Aqui na nota de rodapé 10. Na tradição da Cabala, o truque de Deus é interpretado menos à maneira pneumática que grafemática, como escrita cosmogônica. A técnica arcana significa, por conseguinte, reportar-se à escrita primordial. A letra medieval do Golem liga o tema da criação cerâmica do homem diretamente à animação pelo alfabeto divino. Gunther desenvolveu uma reformulação teórico-reflexiva do problema da criação em seu ensaio Criação, Reflexão e História, no qual traça o horizonte de uma metafísica do mundo inacabado. A história é concebida como dimensão do inacabamento que convida a outras produções com base naquelas até então realizadas. Começou-se finalmente a perceber, muito tarde, que a história é o fenômeno que surge quando o homem modela sua própria subjetividade, em contraponto com a materialidade natural da realidade. Então, ficamos por aqui.